Então, a segunda matéria que a professora passou é carga elétrica, que é daquela fórmula assim, ó. Q é igual a N vezes E. Sendo que o total é de carga elétrica. Calma aí. Total. N é o número de elétrons. Então, número. E o E é o valor fixo. É o quanto vale cada elétron. Que no caso é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, eu anotei ali, para ficar mais fácil de lembrar. E basicamente o que isso significa? Colocando no dia a dia, assim dizendo, eu vou trocar o nome de cada letra por uma coisa que é mais comum para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, o Q primeiro, o N. O N vai ser o número de alguma coisa que a gente compraria. Por exemplo, o E eu vou chamar de escova. Uma escova de dente. Então, vou botar que o valor de uma escova de dente esteja R$4. 4. E eu quero comprar 15 escovas de dente. Então, a fórmula vai ser qual? Que vai ser o total que vai dar em reais. O N é o número de escova de dente que eu quero, que é 15. O E é o valor de cada escova de dente, que aqui é R$4, que eu estou colocando. Então, que vai ser igual 15 vezes 4 dá 60. Então, no total vai dar R$60. Agora, na matéria, o que vai ser o total de carga elétrica. O N é o número de elétrons. E o E é o valor de cada elétron, só que vai ser em Coulomb, que é o Czinho. Então, em vez de ser, por exemplo, aqui, R$4, seria 1,6, já está ali, vezes 10 a menos 19, ó, que não pegou, coulombs. Então, agora que já deu para entender como é que funciona, aí a gente vai para os exercícios. Então, os exercícios aqui que a professora passou no dia 11 de março. Eu vou começar pela número 2, que acho que é mais fácil para depois voltar para 1. Determine o número de elétrons de um corpo neutro para que adquira uma carga elétrica que igual a 1,28 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, aqui, que é 1,28 vezes 10 a menos 6. E a dada carga alimentar é igual a 1,6 vezes 10 a 19, que é isso daqui. Isso daqui nunca vai mudar, esse Ezinho aqui. Então, e só mais um detalhe aqui. A quantidade total, ela vai ser em Coulomb. Então, se aparecer aquele Uzinho C, ou então NC, aqueles outras unidades de medida, vai ter que converter. Nesse caso aqui, não apareceu. O valor que deu, a quantidade, é em Coulomb mesmo. Então, aqui, a fórmula é Q é igual a N vezes E. O que a gente já tem. 1,28 igual a N, que é o que a gente quer saber, que é o número de elétrons, vezes, e o E é o valor padrão, 1,6 vezes 10 a menos 19. Aliás, aqui, vou ter só 1,28. É 1,28 vezes 10 a menos 6. É o número todo. Eu botei errado ali, sem querer. Então, aqui, o N é o que a gente quer achar. A gente vai deixar ele sozinho. Ele está multiplicando esse valor. Então, isso daqui vai passar para o outro lado
dividindo. Então vai ficar, aqui repete, 1,28 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai ser igual a n, que é o que a gente quer achar. Se vocês quiserem inverter, para deixar o n do outro lado, pode fazer isso. Não vai mudar nada na equação. Só vai trocar o lado mesmo. Então ficaria tipo n igual... Aí é só repetir tudo que está ali do outro lado. 1,28 vezes tananã... Enfim, só repetir. Se vocês quiserem deixar nesse formato aqui. Então, a professora vai deixar a gente usar a calculadora. Mas quem não, por acaso esquecer e não souber dividir com vírgula, aqui ó, é assim, 1,28. Primeiro você vai dividir só os números que estão sozinhos, sem ser a potência de 10, que no caso seria esses números aqui, ó. Eles estão sozinhos. Então aqui, 1,28 dividido para 1,6. O que a gente faz? A gente primeiro precisa tirar a vírgula dessa divisão. Para tirar a vírgula, a gente tem que andar com a vírgula para a direita, tanto em cima quanto embaixo. Então aqui, a vírgula estava entre o 1 e o 6, vai ficar depois do 6. A vírgula aqui em cima está entre o 1 e o 2, vai ficar depois do 2. Andamos uma vez. Agora tem que andar mais uma. Aqui, a vírgula está entre o 2 e o 8, vai ficar depois do 8. Ali, a vírgula está entre o 6 e não tem nada aqui. Quando não tem nada, a gente coloca um 0. Então, agora está entre o 6 e o 0. A gente vai tirar daqui e botar depois do 0. Agora, não tem nada nem em cima nem embaixo. Então, agora a gente nem precisa da vírgula mais. Só tirar. Agora ficou 128 dividido por 160. Agora é só fazer a conta de divisão normal. Para poupar tempo, já vou botar aqui, dá 0,8. Então, aqui vai ficar 0,8 vezes... Aí, agora a gente vai fazer esse daqui. São as potências de 10. Divisão. Eu já tinha feito o vídeo, né? Mandei lá no grupo. Como é que fazia operação com potência de mesma base. Aqui a base é 10. Então, a base é igual. Então, agora a gente só vai mexer nos expoentes. Divisão de potência de mesma base, a gente repete a base, então vezes 10, e diminui os expoentes. O primeiro é menos 6, o segundo, eu vou botar entre parênteses aqui, lembrando que eu tinha falado para fazer assim, para ficar mais fácil. Então, é o primeiro menos o segundo. Qual que é o segundo? Menos 19. Então, esse menos aqui, fora do parênteses, troca o sinal de quem está dentro. Então, aqui era menos 19, vai passar a ser mais 19. Então, menos 6 mais 19 vai ficar 0,8 vezes 10 elevado, menos 6 mais 19, mais 13. Ou então só 13. Não precisa colocar o mais. Enfim, aqui é o resultado final. Acabou aqui, não precisa fazer mais nada. Então, no final vai ser n igual a 0,8. Apagar essa parte aqui. 0,8 vezes 10 elevado a 13. Esse nzinho aqui não tem unidade de medida, então pode parar aqui. Não precisa botar coulomb, grama, não tem nada disso não. Para só no valor mesmo. Agora aquela primeira questão. Sendo a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a 19, que é a carga aqui, que já tem. Determine o número de elétrons. Então, o N é o que quer saber também.
de elétrons recebidos por um corpo carregado com Q igual a menos 64 mC. Então aqui, ó, Q é igual a menos 64 mC. Bem, eu tinha falado que o total tem que ser em Coulomb. Aqui está em milicoulomb. O que isso significa? Naquele outro vídeo que eu já tinha feito, eu tinha posto a tabelinha do que o número lá, do que a letra que está aqui na frente significa, cada uma. Olhando lá na tabelinha, vocês vão ver que o M significa 10 elevado a menos 3. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai converter. Então, o Q vai ser igual a menos 64. O M que está ali, a gente vai transformar em 10 elevado a menos 3. Agora, a unidade de medida vai ser o Coulomb mesmo. Que a gente tirou a letra M, vai ficar só a letra C. E outro detalhe é que, quando for fazer o cálculo, Q igual a N vezes Z, o valor de Q sempre vai ser positivo. Então, aqui está negativo, a gente ignora o sinal de menos. A gente vai colocar só o restante. Então, a fórmula vai ficar 64 vezes 10 a menos 3 igual N é o que a gente quer achar, vezes E, que é o padrão, 1,6, vezes 10 a menos 19. Agora aqui, mesma coisa, como o N já está desse lado, a gente vai passar o restante para o outro lado, dividindo, já que aqui está multiplicando. Então aqui, 64 vezes 10 a menos 3 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 igual a N. Agora, primeiro, de novo, o que está sozinho, sem ser a potência de 10. 64 dividido por 1,6, mesma coisa. 64 dividido para 1,6. Aqui a vírgula está escondida atrás do 4, quando não aparece. Então, a gente vai andar com a vírgula uma vez para a direita. Então, a vírgula que está entre o 1 e o 6... Eita, que eu apaguei tudo. Erro técnico ali. Enfim, a vírgula que tem entre 1 e o 6 vai passar para cá, depois do 6. E a vírgula que está entre o 4 e o nada, no lugar do nada, a gente vai botar o 0. Então, agora está entre 4 e 0, vai ficar depois do 0. Agora a vírgula já está... não tem mais nada depois da vírgula, tanto em cima quanto embaixo. Então, agora a gente nem precisa mais dela. Só apagar. Ficou 640. Aqui, ó, 640. Dividido por 16. Isso vai ser igual a 40. Então, aqui, 40 vezes... de novo, 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 19. Mesma coisa. Repete a base e diminui os expoentes. Menos 3, bota entre parênteses, menos 19. Esse menos que está aqui, troca o sinal do que está dentro. Então, vai ser mais 19. Menos 3 mais 19 vai ser mais 16. Ou só 16. Então, vai ser 40 vezes 10 elevado a 16 igual a N. Aqui já é a resposta. Só que a gente usa em notação científica. Notação científica tem que ser um valor maior do que 0 e menor do que 10.
Então, 40 é maior do que 10. Tem que ser menor. Então, a gente vai ter que transformar esse 40 em um número menor do que 10. Olha aqui. Então, aqui, 40. O que a gente faz? A gente tem que transformar esse número numa potência de 10. Uma multiplicação com uma potência de 10. 40 não é a mesma coisa que 4 vezes 10? Porque 4 vezes 10 volta a ser 40, se você multiplicar. Então, a gente vai reescrever o 40 como 4 vezes 10. O 10, quando tá... Qualquer número, quando tá sozinho, não aparece expoente, o que tá aqui em cima é o 1. Então, isso é 4 vezes 10 elevado a 1. Então, a gente vai reescrever aqui embaixo. Aliás, vou reescrever aqui do lado. Quatro vezes 10 elevado a 1. E o 10 elevado a 16 a gente repete agora. Vezes 10 elevado a 16. Isso é igual a n. Agora virou uma multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é 10. E somos expoentes. 1 mais 16, 17. Então, isso é 4 vezes 10 elevado a 17. Ou, para deixar melhor, 4,0 vezes 10 elevado a 17. E acabou aqui. Então, é assim que se faz para calcular o total da carga elétrica.